boa noite. Eu sou a professora Thaís, do curso da Agronomia, e nós vamos dar início, ao segundo Congresso Internacional de Tecnologias. E hoje é com muito prazer que nós recebemos aqui a professora Marina Laís, que ela vai ministrar uma palestra muito interessante. E agora eu passo a palavra para ela poder se apresentar, para vocês e dar início à palestra. Marina, muito obrigada, por estar aqui participando conosco desse segundo congresso. Thaís, eu que agradeço o convite para participar do segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Marina Laís Sabião de Toledo Pisa. Eu sou formada em zootecnia pela Unesp de Ilha Solteira e sou mestre em produção animal pela Unesp de Botucatu. E a nossa palestra hoje vai ser sobre sustentabilidade na produção animal, um tema aí bem atual e que cada vez mais as pessoas estão buscando. Bom, a gente começa falando que hoje a gente busca cada vez mais eficiência na produção animal, certo? A gente precisa cada vez mais que essa produção ela consiga produzir o máximo de animais, de produtos, dentro de um curto espaço de tempo e dentro de um curto espaço físico, para que a gente não comprometa as próximas gerações, Hoje a gente tem também uma atenção muito voltada à produção de alimentos saudáveis. Então, cada vez mais se fala em produtos orgânicos, cada vez mais se fala em bem-estar animal, certo? E com menor custo, Como que a gente vai produzir, ser eficiente, produzir alimentos saudáveis com um custo baixo para o nosso produtor e, consequentemente, para o nosso consumidor, certo? Lembrando que o mercado consumidor é que molda o que será produzido. É ele que direciona o que a gente vai produzir para ser comercializado, A gente tem um exemplo aí de orgânicos vindo. Por quê? Porque o público está buscando, o mercado consumidor está buscando. Então, o mercado consumidor ele vai direcionar o que a produção animal irá produzir nos próximos anos, certo? Então, falei para vocês aí de alguns transgênicos, que o pessoal está dando uma troca, para o produto orgânico. A gente tem algumas linhas, essa é uma das linhas que hoje tem focado muito no orgânico, Então, a gente tem algumas granjas fazendo as galinhas livres de gaiola, onde elas ficam soltas ali no pasto, elas têm acesso ao pasto de fora, Então tem uma outra estrutura, não é aquela estrutura industrial que a gente está acostumado a ver, de um sistema intensivo. Temos também a parte de alimentação dessas galinhas, que não recebe nada transgênico, que é tudo orgânico, O milho, a soja, tudo que compõe ali a ração, a alimentação desses animais vem de produtos orgânicos, certo? Para conseguir esse selo de realmente ser orgânico. Temos também a parte de bovino de corte, temos a parte de frango de corte, todos os produtos imagináveis que estão se tornando cada vez mais orgânicos, Por quê? Porque o mercado consumidor tem buscado cada vez mais produtos saudáveis e livres de transgênicos, etc. Então, o mercado consumidor é quem vai moldar isso para a gente. Hoje a gente tem também uma preocupação muito grande com o bem-estar dos animais, Cada vez mais os produtores têm levado a sério a questão do bem-estar. A gente costuma falar que, na maioria das vezes, a gente não trata aquele animal bem só porque ele é bonitinho, só porque a gente gosta dele. A gente trata aquele animal bem, porque se aquele animal estiver estressado, ele não vai produzir. Então, hoje a gente fala bastante também em música clássica para as vacas leiteiras, E tem se comprovado cada vez mais
o quanto a música, durante ali a ordenha desses animais, auxilia na descida do leite. Isso é comprovado cientificamente, né? Por quê? Porque o animal que está estressado, ele não vai produzir, ele não consegue produzir. Então, se você tem um ambiente com muito barulho, um ambiente sujo, né? Se você não respeita ali a parte nutricional desse animal, a parte de manejo desse animal, ele não vai conseguir produzir, ele não vai conseguir ter o máximo desempenho produtivo desse animal, certo? Temos também hoje uma preocupação muito grande com o impacto ambiental gerado pela produção. Por quê? Como eu falei, a gente precisa de eficiência na produção animal. Quando a gente pensa em eficiência, a gente pensa em produzir mais num curto espaço de tempo e num curto espaço físico, certo? Isso, na intensificação da produção, a gente acaba gerando mais subprodutos, né? Acaba gerando ali mais fezes, mais cama de frango, né? Mais resíduos de uma forma geral, certo? Então, isso acaba impactando no meio ambiente. A gente fala bastante também no metano, né? Dos gases de efeito estufa, no quanto a pecuária pode estar ali sendo a cabeça desse grande fenômeno, né? Infelizmente, junto com as indústrias, junto com as máquinas, e esse efeito ele tem acontecido, e uma das formas da gente diminuir isso é otimizando a nossa produção, né? A gente vai falar um pouquinho de cada animal, mas só para fazer um gancho, a gente não pode mais ter um animal no Brasil sendo abatido depois de 4 anos e meio. Né? A gente precisa otimizar essa produção. Quanto menos tempo esse bovino ele ficar ali no pasto, menos metano ele vai soltar para a atmosfera. Né? Mais rápido vai ser aquela produção e menos resíduo ele vai ter por conta da melhor alimentação, um melhor aproveitamento desse alimento ali no rumen e um menor subproduto gerado. Né? Então, a gente vê que a otimização, a busca por essa otimização, ela vai auxiliar também em minimizar esses impactos ambientais, certo? Então, a gente tem, tanto na parte de bovino de corte, bovino de leite, na suinocultura, né? Tem se falado muito sobre desmatamento de uma forma geral, né? A gente tem que pensar que a solução não é abrir mais pastagens, é cuidar das pastagens que a gente tem. Tem dados muito interessantes que eu vou passar para vocês nessa palestra, que fala justamente sobre como o manejo certo pode auxiliar nessa otimização para a gente conseguir alcançar a sustentabilidade nos setores. Tá? Então, a gente finalmente chega ali no tema realmente da nossa palestra, a busca pela sustentabilidade em todos os setores possíveis, certo? Mas aí a gente pergunta, o que é essa tal sustentabilidade que tanta gente fala, que tanta gente ouve, que tantas empresas já estão buscando? Será que é marketing? Será que realmente estão pensando no futuro do nosso planeta? Né? Então, a gente tem uma definição pela Organização das Nações Unidas que a sustentabilidade é suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Ou seja, é produzir hoje sem prejudicar a produção de amanhã, sem esgotar os nossos recursos, sem estragar as nossas florestas, sem degradar o nosso solo, a nossa pastagem, certo? Então, como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue produzir? Como que a gente consegue ser sustentável e produzir ao mesmo tempo? Será que é possível a gente ter o máximo de produção e continuar sendo sustentável? Né? Então, a gente costuma falar que a produção animal ela é um tripé. Tá? A gente une genética, melhoramento genético,
animais selecionados, manejo e nutrição. Se faltar um desses 3 fatores, né, se faltar um desses 3, a gente não vai conseguir alcançar o máximo de desempenho daquele animal. Então, começando pela genética, a gente sempre tenta, ali no melhoramento genético, selecionar os animais que possuem as características que a gente está procurando, né? Então, por exemplo, na questão genética de gado de corte, a gente quer um animal que tenha uma ótima taxa de conversão alimentar. A gente precisa de um animal que coma pouco, entre aspas, e engorde muito, que aproveite aquele alimento de uma forma eficaz, né? Então, o animal que precisa comer muito para transformar em 1 quilo de carne, ele não vai ser colocado para reprodução, certo? Então, esse melhoramento genético, a gente já começa a ver que a gente já otimiza a produção. A gente consegue selecionar os que produzem mais para colocar ali na nossa área. Sobre manejo. Pensando em manejo, é um manejo de uma forma geral. O manejo sanitário, então estar atento a todas as vacinações, obrigatórias ou não, né? Dependendo da região que você está, algumas vacinas elas acabam sendo mais importantes naquela região do que em outra, devido ao aparecimento de determinadas doenças naquele local. O manejo de realmente cuidar do ambiente daquele animal, certo? Então, é um ambiente limpo ou é um ambiente que para o animal ir lá comer, ele precisa passar por um pedaço de lama, ou para beber água ele precisa subir um morro, né? Isso é um simples manejo que pode auxiliar o seu animal a ganhar mais, a ter uma produtividade maior, né? O manejo de música para vacas leiteiras, né? A gente tem inúmeros métodos aí englobando bem-estar que podem ser utilizados e devem ser utilizados no manejo. Falando um pouco de manejo nutricional, saber orientar ali os produtores a dividir essa alimentação durante o dia, né? Às vezes você chega ali na fazenda e o produtor ele faz uma vez só o arraçoamento do dia, né? Ele dá uma única vez aquela ração para aquele animal. Tentar mostrar para ele a importância de dividir em 2, 3 vezes esse arraçoamento, para o animal conseguir aproveitar melhor aquele alimento, certo? Então, são coisas simples, mas que no final dá uma produtividade muito maior e a gente vai conseguir otimizar a nossa produção e ser sustentável. Tá? Pensando em nutrição também, não adianta a gente querer fazer um selecionamento, uma seleção genética, um manejo correto, e na hora da nutrição não está nem aí para ela, né? Não verificar ali, não fazer leitura de coxo, ou simplesmente não fazer a adequação daquele alimento para o animal que a gente está dando. Então, se você dá a mais do que o animal precisa, você está, primeiro, jogando ali no meio ambiente fósforo, nitrogênio, e também está gastando, né? Se você não está aproveitando, você está gastando. Então, a nutrição hoje, a alimentação do animal hoje, ela precisa ser extremamente equilibrada. Ela precisa fazer valer o que você está colocando no papel nessa formulação de ração. Não pode nem ser a menos para o animal não chegar ao máximo desempenho de produção e nem a mais para o animal excretar o excesso e ir para o meio ambiente e gastar financeiramente falando também, certo? Então, quando a gente consegue unir esses 3 e fazer esses 3 acontecer de maneira eficaz, a gente consegue ter uma produção sustentável. Quais as áreas de produção animal que a gente tem, né? Que podemos e devemos buscar essa sustentabilidade? Todos. Né? A gente tem a parte de suinocultura, que eu falei para vocês, de alguns dejetos, né? É uma preocupação muito grande com o dejeto da suinocultura. Temos a avicultura de corte, a avicultura de postura, temos uma grande preocupação com a cama de frango, o destino correto dessa cama de frango.
Temos a bovinocultura de corte, a bovinocultura de leite. Muito se fala em emissão de metano, né, emissão de gases poluentes, e ali, que acaba afetando ali e fazendo parte da emissão desses gases poluentes. Temos a equinocultura, né, que a gente às vezes precisa de uma área grande. Temos a caprinocultura e a ovinocultura. E temos também a aquacultura, com os peixes ali, muitas vezes, se o produtor não souber fazer um manejo correto aquela água pode sim contaminar rios, né, e etc. Então, como que a gente vai fazer para todos esses setores entrar ali na questão de sustentabilidade? Como que a gente vai fazer para todos eles chegar nesse ponto que a gente quer, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar de alguns setores, né? E como cada um deles vem fazendo para tentar buscar a sustentabilidade em pontos específicos e fácil de ser feito ali pelo produtor, certo? Então, a gente começa pela ovinocultura. A ovinocultura no nosso país é muito forte, principalmente no Rio Grande do Sul e lá na parte do Nordeste. A gente tem uma grande quantidade de cabeças, né? Porém, a eficiência produtiva ali do Nordeste, ela acaba não sendo tão eficaz quanto a do Sul, pela falta de alimentação, até pelo clima que a gente tem no Nordeste. Né? Lá infelizmente, a gente não consegue ter as mesmas condições de plantio que a gente tem aqui na nossa região. Nossa região também de Bauru é bem forte na ovinocultura, né? Mas muitas vezes eles não conseguem chegar numa máxima eficiência produtiva por alguns motivos, né? Unindo aqueles 3 pontos. Ou por genética, aquele animal não tem uma genética para ganho de peso, né? A gente tem algumas raças aqui na nossa região que são criadas, né? Morada Nova, Santinês, que até tem um desempenho, mas ele não consegue ser máximo como algumas raças que a gente tem sendo criadas no sul, né? E aí a gente não consegue dar o máximo de produção ali naquela área por conta, primeiro, de genética, né? São animais, sim, mais resistentes a determinadas doenças, porém não conseguem ter um ganho de peso tão eficaz como outras raças, né? Então, acaba que a gente precisa de uma área maior para ter a quantidade de arrobas por hectare quando comparado ao sul. Tá? Então, a gente tem aqui na ovinocultura a tentativa de uma alimentação alternativa, tá? Para a gente conseguir diminuir os custos dessa ração, primeiramente, né? E tentar utilizar o que seria jogado fora, né? O que seria descarte, que seria muitas vezes descartado de forma incorreta na natureza, prejudicando ali a sustentabilidade do setor. Então, a gente tenta unir esse subproduto com a nutrição, tentando colocar ali esse subproduto da indústria na alimentação desses ovinos, certo? Então, tem se estudado muito o coproduto de indústria de vinho, né, como substituto ao volumoso na alimentação de ovinos confinados. Então, a gente consegue tentar trocar a alimentação deles, substituir em algumas porcentagens por coprodutos, subprodutos da indústria, né? A parte de indústria de vinho, a gente tem a utilização lá no sul. Aqui na nossa região de Bauru, né, centro-oeste, a gente tem muitas empresas de cítricos, né? Então, esse subproduto da indústria cítrica também sendo utilizado na parte de ovinocultura, certo? Então, esses acúmulos que iriam para o meio ambiente e iriam impactar negativamente podem ser utilizados na alimentação de ruminantes e podem sim ter um efeito benéfico, certo?
essas empresas, muitas vezes, né, essas indústrias, muitas vezes têm um gasto para o transporte desse subproduto, um gasto para o armazenamento desse subproduto. E acaba sendo um desafio muito grande. Então, comercializar esse produto para a produção animal é uma saída sustentável, certo? E aí, essas indústrias, perto da produção animal, conseguem utilizar na dieta de ruminantes, reduzir os custos da alimentação e a poluição ambiental. Tá? Por que eu coloquei perto da produção animal? Porque de nada adianta você produzir o vinho lá no sul e querer utilizar esse coproduto lá no Nordeste. Né? A gente tem que pensar nas indústrias e nos subprodutos que a gente tem na região que a nossa produção está instalada. Se a nossa ovinocultura está instalada no centro-oeste, a gente vai procurar, né, no sudeste, centro-oeste aqui, a gente vai procurar produtos que estejam, que tenham ali na nossa região. O Nordeste vai procurar indústrias que tenham esses subprodutos na região deles, e o do Sul, os subprodutos da região deles, certo? Então, foi comprovado ali por um estudo conduzido em 2021 que o bagaço de uva ele tem um alto potencial nutricional. Então, tem alta concentração de fibras, uma concentração de proteínas boa, uma grande quantidade de óleos, taninos condensados, compostos fenólicos, que auxiliam ali na nutrição desses animais, certo? Além de esse bagaço de uva ser capaz de reduzir a produção de metano no rumen desses animais e não afeta a produtividade. Tá? Então, além da gente estar evitando que esse subproduto vá para o meio ambiente, a gente também está conseguindo reduzir a produção de metano por esses animais, certo? Então, como que ele faz isso? Esse bagaço de uva ele tem algumas características probióticas, né? E acaba reduzindo os riscos de distúrbios ruminais e a gente consegue ter esse melhor aproveitamento, diminuindo os subprodutos gerados pela fermentação ruminal. Então, esse estudo mostrou que essa utilização do bagaço de uva ele é eficaz, certo? Pensando em caprinocultura, então, Nordeste e caprinocultura não tem nem o que falar, né? Eles são extremamente... a produção é toda lá, né? Para vocês terem uma ideia, em 2019, o IBGE colocou que cerca de 94% dos rebanhos nacionais de caprinos são manejados lá na região Nordeste. Né? Então, lá, a caprinocultura ela tem uma grande importância econômica, uma grande importância social e uma grande importância cultural. Sempre que a gente pensa em caprinocultura, a gente pensa no Nordeste. Porém, qual que é o grande problema? Apesar da gente ter bem mais da metade, quase a sua totalidade, na verdade, do rebanho nacional sendo produzido lá no Nordeste, qual que é o grande entrave dessa produção? O baixo desempenho zootécnico. Por quê? Por conta da fonte de alimento. Lá, a vegetação, ela não consegue atender, né, o clima da região, a grande seca, não consegue atender a demanda nutricional desses animais. Né? Então, a gente acaba que não temos muitas opções, certo? E aí, na época de grande seca, a gente tem uma queda na produtividade desses animais. Então, qual foi a grande sacada que eles tiveram, né? O que se utiliza muito lá como forragem para esses animais? A palma forrageira. Né? Então, é uma planta ali que tem uma rusticidade grande, ela resiste à seca, ela tem uma elevada produtividade. Então, a gente consegue fazer a nutrição desse animal, né, de maneira eficaz e conseguiria produzir mais por hectare.
né, que é a nossa grande busca na sustentabilidade, né, tentar otimizar a produção, usando os recursos que a gente tem. A gente tem o recurso da palma forrageira, então vamos usar a palma forrageira. Né? A palma forrageira, ela consegue armazenar água, a gente consegue usar tanto no pastejo direto desses animais, como fornecer ali no coxo, né? Cortar e fornecer no coxo. É um alimento que tem uma quantidade de energia muito grande, tá? É uma quantidade alta de nutrientes digestíveis totais, tem altos teores de matéria mineral, porém tem baixo teor de matéria seca e fibra. Então, ainda assim, mesmo que a gente utilize a palma forrageira, é necessário orientar os produtores que outras fontes precisam ser utilizadas. Então, a gente não pode orientar o produtor a oferecer apenas a palma forrageira. A gente tem que orientá-los a adicionar outras fontes ali na dieta desse animal para conseguir essa efetividade, tá? E esse é o grande desafio. Como produzir numa terra seca, né? Em uma época que fica com um grande período de seca. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente precisa buscar alternativas de alimentação para a caprinocultura no Nordeste, certo? Então, aqui só para mostrar, para quem não conhece, a palma forrageira, né? Então, aliando o manejo alimentar, a gente consegue aliar também o manejo genético. Então, selecionar raças que sejam resistentes também a doenças, mas que tenham uma taxa de conversão alimentar ótima, que consiga aproveitar melhor esse alimento, né? Porque a gente tem que pensar que a gente já não tem um manejo alimentar tão eficaz por conta das condições climáticas. Então, a gente procurar um animal que consiga aproveitar o que a gente tem para ofertar seja uma maneira de otimização. Tá? Pensar também em manejo sanitário. Então, lembrar que vacinações, vermifugações precisam ser frequentes. A gente tem grandes problemas com verminose também nesses animais. Então, a gente precisa pensar que esse manejo sanitário precisa acontecer para que tudo consiga trabalhar junto e ser eficaz, certo? E sempre estar orientando os nossos produtores a produzir de maneira eficaz, ensiná-los a produzir de maneira eficaz, certo? Pensando um pouquinho em suinocultura. Bom, na suinocultura a gente tem alguns indicadores, né, de avaliação da sustentabilidade do sistema alimentar e agrícola. Esses indicadores de sustentabilidade têm aparecido em muitos artigos. Muitos pesquisadores têm feito esse tipo de pesquisa para verificar como que está sendo levada essa busca pela sustentabilidade no setor da suinocultura, certo? No nosso país, a gente tem um sistema intensivo de produção de suínos, né? Somos aí uma das cabeças mundiais em termos de produção. E, obviamente, sistema intensivo a gente sempre tem que pensar que vai gerar um grande volume de dejetos. Muitas vezes, vemos também em noticiários dejetos advindos da suinocultura sendo jogados em mananciais, nos rios, e impactando o meio ambiente. Então, isso não pode acontecer, né? A gente precisa fazer um manejo de dejetos de suínos. E aí a gente tem uma alternativa que também é muito estudada e é muito rentável, que são os biodigestores, certo? Então, é uma alternativa que, além de você reduzir os danos ambientais causados pelo descarte desses dejetos, ainda pode ser rentável para o produtor, né? Porque ele produz o biogás e o biofertilizante. Eu já visitei suinoculturas que tinham esses biodigestores e eles costumam falar que essa parte, né, essa conquista deles de fazer o biodigestor foi muito rentável,
porque hoje a suinocultura deles vive do biogás que eles produzem através do biodigestor e a lavoura vive do biofertilizante que eles produzem. Então, a gente consegue tornar o sistema ali autossustentável, certo? Então, a gente consegue otimizar o setor, gastar menos e reduzir os danos ambientais. Então, os biodigestores na parte de suinocultura é um grande avanço e a gente precisa cada vez mais investir, certo? Então, aqui a gente tem exemplos, né, de biodigestores. Então, essas fezes, eles entram no biodigestor, começa a fermentação, os gases oriundos da fermentação é o que a gente vai utilizar como esse biogás, né, para geração ali, e depois de fermentado, a gente pode utilizar esse subproduto para adubações de lavoura, adubações, enfim, do que a gente precisar, certo? Então, esse é um exemplo de um biogás, de um biodigestor, desculpa. O que a gente precisa ter em mente? Essa lona, esse sistema precisa funcionar de maneira eficaz como um todo, mas essa lona, ela não pode ter nenhum furo, né? Infelizmente, já visitei lugares também que o sistema não conseguia rodar de maneira eficaz porque a lona estava furada e aí o sistema não roda mesmo. Tá? Então, precisa ter uma atenção também com o manejo desse biodigestor para tudo acontecer de maneira eficaz. Então, aqui a utilização, né, desse subproduto depois de fermentado na pastagem. Pensando em avicultura, hoje a gente vê que a parte de avicultura ela tem crescido muito, né, principalmente depois da alta dos preços da carne bovina, a gente teve uma migração, né, do consumidor para a carne de frango, para o ovo, né? Então a avicultura, tanto de postura quanto de corte, ela tem crescido muito. E a intensificação desse meio acaba gerando resíduos também. Essa grande preocupação é de frango. Infelizmente, a gente não consegue muitas vezes produzir sem isso. A cama de frango é extremamente necessária na produção de frangos de corte. Então, o que a gente pode fazer pela sustentabilidade do sistema? Saber utilizar essa cama de frango depois, certo? Então, para a gente pensar numa granja sustentável, primeiro a gente precisa de uma dieta equilibrada, lembra que eu já falei? Sem excessos, para que não seja eliminado no meio ambiente as sobras que o animal não conseguiu aproveitar, né? E também para não ter esse gasto financeiro. Se você está colocando mais milho, ou mais soja, ou mais de qualquer outro alimento, você está gastando dinheiro e está eliminando fósforo, nitrogênio para o nosso meio ambiente, contaminando ele, certo? O controle de resíduos e o uso consciente de água e energia elétrica. Tá? Então, a gente tem uma grande preocupação também com o uso de água, né? Na suinocultura também. Então, o uso consciente desses recursos é extremamente necessário. A gente precisa ensinar os produtores, levar aos produtores como usar essa água de maneira consciente, como otimizar o uso de energia elétrica, certo? Então, se a gente for pensar em dieta equilibrada, o que a gente tem hoje para tentar evitar o excesso do uso dessa proteína? A gente pode utilizar uma proteína ideal, né, onde a gente coloca ali o essencial para o animal, sem excessos e sem faltar nenhum aminoácido, certo? Temos insumos alternativos ao milho e à soja, tem muitos estudos também que vêm sendo feitos para que a gente consiga utilizar coprodutos, né, subprodutos de indústrias ali, na alimentação também de aves e suínos de uma forma geral. Tá? Então, quanto mais a gente conseguir otimizar a dieta desses animais, equilibrar a dieta desses animais, melhor vai ser pensando em sustentabilidade. Sobre o controle de resíduos, então eu falei para vocês da cama de frango, né? A gente tem também uma grande preocupação
com as aves que morrem durante a produção. É normal que a gente tenha perdas de animais durante o processo produtivo. Então, aqueles animais ficam 40, 42 dias ali, 45 dias. É normal que algumas aves venham a morrer, né? Uma porcentagem muito pequena, claro, 2, 5%, mas a gente tem em grandes indústrias, né? Em grandes produções, em produções muito intensificadas. E a gente precisa de um destino correto para esses resíduos, tanto para o esterco, em forma de cama, quanto para as aves que morrem durante esse sistema, certo? Se a gente jogar ali de maneira incorreta, como a gente vê, infelizmente, acontecer muitas vezes, essas bactérias que estão ali naqueles animais vão contaminar a água de consumo do ser humano e dos próprios animais, né? Além de que a gente jogando esterco, ali a gente está jogando também fósforo e potássio, fósforo e nitrogênio no meio ambiente, e a gente pode acabar resultando na morte dos peixes pelo aumento da população de algas, certo? Então, aumentando o número de algas ali naquele local, a gente acaba resultando na morte de peixes. Eu ia até colocar uma notícia que eu vi de uma suinocultura, na verdade não era uma avicultura, que fazia o descarte num lago da região, né? E óbvio que chegou um momento que a produção de algas começou a aumentar muito e começou a morrer. E morreram todos os peixes que tinha naquele lago. Então é um crime ambiental, isso não pode ser feito. A gente precisa dar um destino correto para esse resíduo. Lembre-se, a sustentabilidade é produzir hoje sem afetar a geração futura, sem afetar o amanhã, né? Então, como que a gente consegue fazer isso? Ou por biodigestores também, onde a gente consegue aproveitar o biofertilizante e o biogás, ou também a gente pode utilizar a compostagem, né? Então, a gente consegue converter a matéria orgânica, seja o esterco, ou seja o animal que está morto, em uma matéria quimicamente mais uniforme e com baixa presença de substâncias odoríferas. Uma das coisas que o pessoal fala ali do biodigestor é a questão de odor, né? Então, quando a gente coloca ali numa compostagem, a gente consegue diminuir um pouco, né? Ainda a gente tem um cheiro, mas acaba sendo menor, certo? Então, a gente acaba decompondo esse material com o auxílio de micro-organismos, como bactérias, protozoários e fungos. Então, a gente consegue fazer essa compostagem, certo? Então, aqui é um exemplo de compostagem, né? A gente coloca ali, tem várias metodologias de fazer compostagem. Esse é um exemplo da Embrapa, né? Que ela manda fazer dessa forma. A gente coloca ali a cama, o esterco, coloca a água, coloca a palhada e vai colocando várias camadas, né? Lembrando que o piso precisa ser de concreto para que aquele líquido que sai não entre no solo, não vá parar em lençóis freáticos, né? E com 90 dias você já tem um material ali pronto para adubar o que você precisar, certo? E aí uma coisa muito, muito importante de lembrar, né, que o uso de cama de frango para alimentação de ruminantes é proibida pelo Ministério de Agricultura, tá? Tem muitos produtores que acham que é um destino correto e é um destino eficaz, que realmente a cama de frango ela tem ali uma carga nutricional muito grande, mas a gente não pode administrar cama de frango para ruminantes, é proibido, né? Primeiro pela encefalopatia espongiforme bovina, que é conhecida como vaca louca, e também pelo botulismo, né? Então a gente precisa orientar os nossos produtores que isso é proibido, tá? A gente pode utilizar essa cama de frango para adubar pastagem? Pode. Depois se coloca a cama de frango, espera pelo menos 40 dias de descanso para que essa cama de frango tenha a incorporação ali naquele solo
e o animal não pode ter acesso. Tá? Por quê? Porque essa cama de frango, ela tem resíduos da alimentação do frango, que pode ser utilizado subprodutos animais. Né? Então, farelo de vísceras, enfim, a gente pode utilizar isso na alimentação de frangos. E não pode utilizar na alimentação de ruminantes. Então, para evitar que o ruminante acabe consumindo produtos de origem animal, é proibida a administração da cama de frango para esses animais, certo? Então, preciso estar sempre atento com isso. Pensando em bovinocultura de corte, esses dados são bem impactantes, né? Segundo o IPAM, 75% das áreas desmatadas na Amazônia são ocupadas por pastagem. Então, 75% de tudo que desmataram ilegalmente é pastagem. E aí nem é isso que choca tanto, entre aspas. O que choca mais, 22% dessa área é abandonada depois de 5 anos porque degrada. Gente, vamos pensar uma coisa. O pasto, ele é uma cultura que é para durar 30 anos. Primeiro que a gente já tem essa dificuldade de tratar o pasto, né, a forragicultura ali, como uma cultura mesmo. Né? Porque ninguém planta uma soja e não cuida. Ninguém planta um milho e não cuida. Por que você planta uma braquiária, um pânico, seja lá qual forrageira for, e não cuida? Né? Por que você vai deixar para fazer a adubação depois de 5 anos? Por que você não tem atenção na hora de formar essa pastagem? É uma cultura como outra qualquer. E se você não cuidar dessa cultura, ela vai degradar. Então, percebam, a gente não precisa de mais pastos. A gente precisa de um manejo correto desse pasto. Porque se a gente for abrir pasto, depois de 5 anos, degradou, foi embora, abriu outro, degradou, foi embora, abriu outro, degradou, foi embora, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais lugar para colocar pasto. E a gente precisa tomar cuidado, porque dependendo do nível de degradação dessa pastagem, não tem recuperação. Começa a erosão do solo e a gente não tem mais recuperação. Aquele pedaço é perdido. Né? Então, imagina o tamanho do desastre ambiental que a gente está presenciando. Né? Então, lembrar que a forragicultura é uma cultura como outra qualquer. E a gente precisa fazer o manejo correto dessas plantas. Primeiro, prestar atenção na implantação desse pasto. Primeiro, a escolha desse pasto. Não é porque o vizinho fez a escolha de tal forrageira que você também vai fazer. Às vezes a realidade do vizinho é uma, a sua é outra. Você precisa prestar atenção no seu solo, no seu relevo, no seu clima, na sua tecnologia, né, o que você tem disponível ali de tecnologia para aplicar, certo? Então, a escolha da forrageira, ela depende do local que você está. Não é uma forrageira que vai dar certo de norte a sul. Então, a escolha da forrageira é o ponto principal para evitar que o nosso pasto comece a degradar. Depois disso, lembrar de fazer correção do solo, faça análise de solo. Se você faz análise de solo para outras culturas, por que você não faz para a forragicultura? Ela também é uma cultura, certo? E a adubação, eu costumo brincar, né, que a planta, ela faz fotossíntese, mas ela não faz milagre. A gente precisa de adubar aquele solo, a gente precisa de adubação para que ela consiga crescer, para que ela não degrade. Então não adianta ir lá e querer adubar de 10 em 10 anos. Antes disso, esse pasto já vai estar degradado, o animal ele não vai ter o que comer, certo? Lembrem-se, pensar na nutrição é uma maneira de sustentabilidade. Pensar também em altura de plantas, né? A gente tem estudos mostrando que, olha, tal forrageira, ela tem uma altura de entrada de 30 centímetros e uma altura de saída de 15 centímetros. Estou chutando aqui um valor. Então, tem que atender isso. Né? Aí você chega lá, o produtor, olha como está bonito o meu pasto, está com 60 centímetros. Tá, o que está acontecendo com esse pasto? Lignificação, então vai atrapalhar a digestibilidade desse animal. Senescência da base do dossel. Então,
a base dessa forrageira está morta, porque não tem a entrada de raios solares. Ela não está conseguindo ter ali a intensidade luminosa que ela precisa. Ela está morrendo. Então, não adianta a quantidade de forragem. Se a gente for pensar em quantidade, então a planta está pegando elefante, né? Você vai ter uma quantidade enorme de forragem. A gente tem que pensar em qualidade. E qualidade não tem a ver com tamanho de planta. Qualidade tem a ver com o manejo correto. Colocar o animal na altura que é determinada e tirar o animal na altura determinada. Nessa época do ano, a gente vê animais pastando rente ao solo ali. Por quê? Porque tá na rapa. Isso não pode. Essa planta precisa ter uma altura correta para que ela se recupere para o próximo pastejo. Se for um pastejo contínuo, você precisa adequar a taxa de lotação, para ver se esses animais estão conseguindo se alimentar ali daquela forragem. Se está baixando muito a altura, é preciso tirar um pouco do animal da área. Se está sobrando muito pasto, é preciso colocar mais animal na área. Então, saber explicar para os tutores, saber para os proprietários ali, para os fazendeiros, enfim, para os produtores, explicar sobre a altura de planta, explicar sobre a importância de manejar corretamente a taxa de lotação, certo? A gente tem diversos consórcios que podem ser utilizados, temos consórcio com leguminosa, temos sistemas integrados como integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, mas independente do que a gente for usar, a gente precisa pensar no manejo correto para evitar a degradação da pastagem. Tá? Então, só um gráfico mostrando para vocês que de nada adianta a gente pegar uma altura de plantas grande, o valor nutricional já está lá embaixo. A gente tem um ponto de equilíbrio entre valor nutricional e produção, e ele precisa ser usado, certo? Então, a gente tem alguns consórcios com leguminosas que têm dado muito resultado, que têm dado muito certo. É o futuro. O uso de leguminosas é extremamente eficaz no sistema. Temos a crescente aí do uso do ILPF, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, tem sido muito utilizado também. Integração Lavoura-Pecuária também tem crescido bastante. Então, a gente precisa utilizar, certo? Para otimizar o nosso sistema. Pensando em bovinocultura de leite, a gente precisa sempre pensar também em melhorar a eficiência dessa produção. E a nutrição, mais uma vez, é o ponto-chave, certo? A gente tem nas pastagens, isso tanto para bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, qualquer ruminante de uma forma geral. A gente tem na pastagem uma fonte barata de alimentação. O que é mais barato? Você ter um pasto, e isso tem inúmeros trabalhos também confirmando. Você ter um pasto bem manejado, ou você precisar comprar silagem, ferro, Então, muito mais rentável você cuidar da sua pastagem, você evitar que ela degrade. E aí a gente tem ali, na pastagem, a possibilidade de uso de consórcios com leguminosas. Então, o consórcio com leguminosa, ela é comprovada que melhora o perfil do leite, perfil de ácidos graxos, ela melhora a qualidade nutricional daquela pastagem em si. Por quê? Porque ela aumenta o aporte de nitrogênio do solo, certo? Com isso, o produtor também está diminuindo a necessidade de aplicação de ureia, seja lá qual for o adubo nitrogenado que ele usa. Então, ele está diminuindo a quantidade de utilização, economizando também. A sustentabilidade, ela também consegue otimizar o preço para o produtor rural, certo? Além disso, a leguminosa, ela tem uma maior digestibilidade e uma menor retenção ali no rumen. Com isso, também tem uma diminuição na emissão de metano, certo? Então, a gente consegue otimizar também essa questão. Pensar sempre em aumentar o número de vacas produtivas. Então, se a gente tiver ali vacas improdutivas que têm algum problema
de reprodução, a gente precisa tirá-la da reprodução. A gente não pode continuar com essas vacas. Olha o melhoramento genético, olha a seleção genética acontecendo. Uma das bases daquele tripé que eu falei para vocês, certo? A gente tem inúmeros aditivos que podem ser utilizados para eficiência alimentar, certo? Para conseguir fazer com que aquele animal aproveite de forma mais eficiente os nutrientes da dieta, certo? Temos diversas suplementações para melhoria de saúde. E se esses animais vivem mais ali no sistema e a gente diminui a necessidade de reposição, a gente também está diminuindo os custos da produção. Talvez a produção leiteira seja um dos pontos mais ingratos, entre aspas, da produção animal, né? O produtor de leite ele sofre muito com a rentabilidade do setor. Então, tentar otimizar isso é extremamente importante, certo? E aí, para a gente tentar finalizar, né? A gente tem hoje grandes empresas de olho nessa sustentabilidade. Eu dei o exemplo do McDonald's. Faz um tempo que o McDonald's vem anunciando que a empresa vai começar a lidar apenas com sustentabilidade. Só vai adquirir carne bovina de fazenda sustentável, só vai adquirir ovos de galinhas livres de gaiolas. Então, ele tem tentado comprar, entre aspas, o consumidor, né, com essa promessa de sustentabilidade. E aí, é marketing ou é preocupação com o futuro? Independente de se marketing ou não, é isso que a gente precisa. É exigir que as empresas cada vez mais pensem na sustentabilidade. Independente se ela estiver fazendo isso para ganhar mais clientes ou não, ela está pensando também no meio ambiente. Ela está impedindo ali que as próximas gerações não tenham produtividade. Por quê? Porque não vai ter onde produzir, não vai ter recurso para produzir. Então, essas empresas precisam ter... Eu dei o exemplo do McDonald's, porque é uma das maiores que já está fazendo isso, mas a gente tem diversas outras empresas, muitas outras, grandes, e isso é importante, certo? Então, nas nossas considerações finais, a gente precisa de melhoria na produção em todos os setores para conseguir ser sustentável. É como eu falei lá no começo, não dá mais para a gente terminar um boi com 4 anos e meio. Não dá. É muito tempo utilizando ali um setor de uma maneira extensiva. Não dá. A gente precisa intensificar esse setor de maneira eficaz e levando em consideração o bem-estar. Não adianta querer fazer loucura também, por quê? Porque animal estressado não produz. Então, tudo na produção animal é equilíbrio. A gente precisa desse equilíbrio para melhorar o sistema. Pensando também em ciência e tecnologia, buscar cada vez mais pesquisas na área. A gente precisa de pesquisas que apontem, olha, talvez utilizar o subproduto tal, na porcentagem de tanto, seja eficaz na nutrição, certo? Então, isso é extremamente necessário. Então, a gente vai conseguir aumentar essa produtividade sem comprometer as gerações futuras, pensando sempre no tripé da produção animal, genética, nutrição e manejo, e pensar que a sustentabilidade ela não é mais uma opção, ela é obrigatória, ela é essencial. A gente precisa começar ontem a sustentabilidade na produção animal, certo? Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço pela oportunidade, pelo convite de participar nesse evento tão importante para a comunidade acadêmica. Eu vou deixar com vocês o meu e-mail pessoal e o meu número de telefone, meu WhatsApp também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem sempre entrar em contato. Eu agradeço muito a atenção, agradeço o convite. Obrigada, professora. Obrigada à instituição. E a gente encerra por aqui. Obrigada. Nós queríamos agradecer, né, a professora Marina pela palestra excelente que ela deu, né, nessa temática, que é muito interessante para a gente que está aí nesse ramo do agronegócio. E a faculdade ela fica à disposição, né, para possíveis dúvidas para solucionar
possíveis dúvidas referentes a palestras, né? E muito obrigada, então, pela palestra, Marina, e a gente encerra por aqui essa apresentação.